formação, logo na formação do Civil Law, nós temos uma postura totalmente distinta do Common Law. Por algumas razões, também históricas, também de realidade social, no Civil Law sempre se deu maior primazia, inicialmente, à figura da lei. Eu vou falar aqui da Revolução Francesa, o contexto que se deu a Revolução Francesa, o que é absolutamente importante. Mas um outro dado muito interessante, tem muita gente saindo da reunião. Aparece para mim aqui. Espero que não seja um problema geral, tá? Mas eu continuo ali com 43 alunos, acho que foi coincidência. Uma outra questão muito importante para a formação do Civil Law é a importância que no Civil Law, em Roma, né, o berço romanístico do Civil Law, que se deu às faculdades. Porque ali, ao contrário, já tinha o domínio da escrita e o domínio da ciência. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção dos senhores que o Civil Law ele se desenvolveu de um modo muito mais dogmático e teórico, ao passo que o Common Law, e agora já me é possível fazer uma contraposição aqui e ali, o Common Law sempre se desenvolveu de um modo prático, sempre buscando a solução. Então, no Civil Law, nós temos uma primazia da escrita, nós temos uma primazia da ciência jurídica, né? Desde dos romanos, do direito romano, jurisconsulto, e um domínio da dogmática, portanto, de conceitos abstratos. Ao passo que no Common Law, por aquelas razões históricas, aquele contexto social que nós já falamos aqui, a preocupação sempre foi prática. A preocupação sempre foi com a solução, com a resposta. Então, o direito se construiu no Civil Law, na faculdade, nas elucubrações teóricas, ao passo que no Common Law o direito foi criado na marra. O direito foi criado na prática pelas decisões judiciais. Então, o processo, desde sempre, no Common Law, sempre teve uma perspectiva, como nós temos hoje aqui, instrumental. Sempre teve uma perspectiva, uma visão de solucionar problemas e dar resposta. No Civil Law, ao contrário. No Civil Law sempre se pensou, na fase inicial do processo, direito romano, o processo era absolutamente formalístico, porque era uma elucubração de atos e de ritualísticas que se tinham que seguir. Então a preponderância estava no processo em si e não na solução, na resposta que seria dada. Esse é um dado interessante, importante. Um outro ponto crucial, essencial, no desenvolvimento do que hoje se entende Civil Law, é o papel da Revolução Francesa. Diametralmente oposto ao que se passou na Revolução Inglesa, onde lá, como nós mencionamos ainda há pouco, se deu a um ajuste político, institucional, um acordo de vontade entre os poderes e a vida seguiu. Na Revolução Francesa, trata-se propriamente de uma revolução. Os senhores provavelmente devem se lembrar da aula de pré-vestibular, da aula do ensino médio, quando se tratava ali do contexto em torno da Revolução Francesa, que cortaram, mataram o rei, arrancaram a cabeça do rei fora. E o contexto inicial é o mesmo. Abusos, decisões autoritárias proferidas pelo rei, assim como na Inglaterra, também na França. Eu gosto sempre de falar do rei Luís XIV, que soltou a célebre frase "L'État c'est moi", né? O Estado sou eu. Havia realmente uma representação do que hoje nós entendemos como um Estado constituído e bem estruturado na figura do rei. Era absolutamente ele que determinavam todos os atos a serem seguidos. E diversos abusos foram sendo praticados na população francesa, que tem até uma questão aí histórica importante, que um dos motivos que culminou na Revolução
além de todo o descontentamento social e tal, foi um período de geada, não sei bem, mas de extremo frio na Europa, que dificultou, inclusive, e exterminou diversas plantações. Então a população, com toda a raiva que já tinha, com toda a insatisfação que já tinha, ainda passava por problema gravíssimo de abastecimento de alimentação. Então o pessoal foi literalmente para tudo ou nada. A Revolução Francesa já era o cume de décadas de insatisfação, cada vez mais crescente, e aí foi agravada com um azar, vamos assim dizer, meteorológico, que nem pão para dar, né? Aquela célebre frase pão e circo, nem pão para distribuir e manter as pessoas vivas não se tinha. E aí eu lembro sempre também das festas no palácio lá em Versalhes, onde não faltava naturalmente comida. E aí eu adoro a história da Revolução Francesa. Vou parar com essas considerações absolutamente históricas, mas é porque me chamam muito a atenção. Perto ali da Revolução, onde realmente invadiram Versalhes e pegaram o rei, quando a população estava chegando, o pessoal estava no entorno, os guardas foram avisar que a população estava chegando e reclamando de fome, e ali manifestando suas diversas insatisfações. Quando a cavalaria chegou no Palácio Real para contar da revolução que estava chegando, eu lembro sempre da rainha, né? Outra sem noção. A rainha virou pro mensageiro e falou assim: eles estão reclamando. É uma célebre frase, né? Só para passar o contexto para vocês. Eles estão falando que não tem pão, então dá brioche. Quer dizer, os caras estão indo lá, assim, a casa caiu e a mulher ainda manda distribuir brioche, porque aqui não falta, então dá isso aí para eles comerem. Enfim. Pois bem, na França, no civil law, agora voltando para o aspecto mais jurídico e muito mais importante, se bem que esse aspecto social é muito relevante também. Na França, muito diferente do que se deu na Inglaterra, não havia uma coesão entre judiciário e legislador. Isso aqui é muito importante, porque se nós formos trazer para nosso contexto atual, o rei é como se fosse o chefe do poder executivo, né? Não é exatamente, há uma distinção enorme, mas o rei é como se ele fosse o presidente, se fosse uma república, o primeiro-ministro, se fosse um parlamentarismo, vamos assim dizer. Mas como não havia o sistema monárquico, era um sistema reinal, era um reinado, o rei ele acumulava várias funções e uma delas, assim, nós podemos comparar, era como se fosse o chefe do poder executivo. E aí, como nós vimos na Inglaterra, o legislador sempre esteve ao lado do julgador. Então, legislativo e judiciário se uniram e encontraram a solução, aspas, com o chefe do poder executivo. Cara, tu tá abusando aí, se continuar assim vai dar ruim, não vamos conseguir segurar, vai acabar virando uma revolução mesmo. Então tem como tu abrir teu olho aí? Tem, ótimo. Como é que eu vou abrir meu olho? Respeita as decisões institucionais. E como é que é isso? É o direito comum. É o direito que é feito desse lado de cá, pelos juízes e pelos legisladores. E foi assim, e assim deu certo. Na Revolução, na França, algo muito contrário aconteceu. Diametralmente oposto, como eu disse algumas vezes. Porque na França, os juízes, esse dado aqui é muito importante, os juízes sempre estiveram ao lado do rei. Então lá no Palácio de Versalhes, que é uma monstruosidade, assim, um lugar enorme, ninguém daria para habitar, para receber naturalmente uma comunidade das maiores que os senhores imaginem aí no Rio de Janeiro. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ir lá. Um lugar gigantesco era a casa, né? O Palácio do Rei. E tinha uma ala destinada aos juízes. O que estou querendo dizer com isso? Os juízes sempre foram amigos do rei. Os juízes sempre protegeram o rei. E, claro, em troca de interesses os mais escusos possíveis. Então, ainda nesse período que eu disse inicialmente, de insatisfação popular, todo e qualquer um do povo
que fosse a juízo buscar qualquer tipo de solução contra o Estado posto, o rei, perdia. Porque os juízes sempre quiseram estar nas festas, queriam ter assento no Palácio Real, e tudo tem seu preço, né? Então esse fator é muito importante, porque quando da Revolução, os revolucionários que tomaram o poder, eles caparam o poder do rei. Do rei não, me perdoem. Eles caparam o poder dos juízes. O rei eles mataram. E acabou o sistema monárquico, né? Então, na Revolução Francesa, eu gosto sempre de passar essa visão quando estou em sala de aula com vocês. É como se, eu costumo dizer, que aqui no cenário virtual vai atrapalhar um pouco essa figura de imagem que eu gosto de fazer. Quando eu estou em sala de aula, geralmente eu faço assim, olha, como se eu fosse um da Revolução Burguesa. Eu sou um burguês que ordenei com os meus coleguinhas a Revolução e estou diante dos senhores. Os senhores são juízes. Imaginem que os senhores estão numa sala de aula com vários colegas e tem um malandro na sua frente dizendo que é burguês, que agora tomou o poder por várias concepções teóricas, né, mesmo? Utilizaram do contrato social, de Rousseau. O Montesquieu atua nesse sentido de o espírito das leis para tirar o poder dos juízes. Enfim, você imagina um burguês diante de você, uma pessoa diante de você se dizendo burguês, e do seu lado diversos colegas nas cadeiras, e o burguês diz assim, olha, seguinte, nós matamos o rei, tá sabendo, né? E tomamos o poder. Então agora é o seguinte, os senhores vão continuar sendo juízes, mas por uma sorte do destino. Porque havia entre nós quem queria matar os senhores. Imagina, eu queria matar todos vocês, porque nós não vamos com a cara de vocês. Nós não suportamos vocês. Vocês são a escória política. Quem está agora no poder, dizendo isso para os juízes. Por quê? Porque os burgueses sempre souberam que os juízes estavam do lado do rei e protegia todas as atrocidades do rei. E por que não mataram todos os juízes? Vejam, isso foi levado mesmo em consideração nas diversas reuniões que precederam ao golpe, à Revolução. Já se cogitaram mesmo de matar todos os juízes. E aí, por uma questão política, né, eles estavam preocupados também com o apoio da população, de um modo geral. E aí, os debates que se deram nas assembleias prévias ao golpe, ao 18 do Brumário, se levantou lá que não seria politicamente conveniente, porque aí passariam de um respeito e uma adesão da população de um modo geral, do povão, para um medo, para o extremo temor. Então, o discurso que se fez com os reis, com os juízes, foram no sentido de que eles quase perderam a vida, que a vida deles estava por um fio, e que como o Estado tinha que continuar, não teria como botar novos juízes, vamos assim dizer, então eles continuavam por uma questão política e por uma questão jurídica no cargo. Vai crescendo a importância desse meu discurso que eu estou falando para os senhores. Isso vai chegar a um outro ponto muito importante logo logo. Qual é a questão? Eles viraram, esse sujeito que está falando com os juízes, falou assim, vocês vão continuar fazendo o que vocês fizeram de melhor essa vida toda, que é seguir as determinações de quem está no poder. Para que vocês permanecessem lá nas festas e na cumilança do rei, vocês não tinham que se vender para ele e fazer tudo que ele queria. Então é o seguinte, agora vocês vão continuar fazendo quem está no poder quer, mas quem está no poder somos nós, os burgueses. Então, para que vocês continuem sendo juízes e para que vocês continuem vivos, os senhores terão que seguir as minhas determinações. E como é que eu, burguês que tomei o poder, vou passar a determinação para os senhores? Por meio das leis. Então a lei passou a ser um instrumento de determinação e de impulsionamento do Estado. Tudo girando em torno da lei. E é nesse período histórico que surge o movimento chamado positivismo exegético. O positivismo exegético que pregava a aplicação silogística da lei, porque era proibida a interpretação.
Era nesse ponto que eu queria chegar. Proibiu-se a interpretação das leis. A lei deveria ser aplicada às cegas. O juiz, para aplicar a lei, deveria fazer aquilo que os senhores aprenderam em lógica jurídica, salvo engano, premissa maior, premissa menor, fato, lei, e aplica a lei. Era a identificação dos fatos subjacentes, a solução prevista em lei e a resposta era dada. Então, essa construção do civil law, de uma absoluta primazia da lei, por essa razão específica de uma desconfiança na figura do juiz, fez desenvolver um civil law em que se aplicava realmente, cegamente, a lei, o tão famoso e tão decantado princípio da legalidade. E aí, eu lembro que eu falei ainda há pouco com vocês, que essa desconfiança, que ia chegar a um ponto importante, esse aqui é outro, essa desconfiança em relação aos juízes, ela era tão gritante, que se criou um tribunal de cassação. E esse tribunal de cassação, ele não era do Poder Judiciário. Ele era como se fosse um tribunal de contas que nós temos atualmente. Ele tinha formalmente o nome de tribunal, mas ele era no Poder Legislativo. Porque os burgueses, novos legisladores, não confiavam nos juízes. E aí, olha como é que isso é grave e importante para esse momento inicial de aplicação cega das leis, da proibição de interpretação. O nome do tribunal era Tribunal da Cassação. Qual era a finalidade desse tribunal? Invalidar, cassar, anular, são sinônimos, decisão judicial que tivesse colocado uma vírgula, que tivesse colocado um mais, ou seja, que tivesse interpretado as leis. Algo do tipo, eu já não falei para você que você não pode interpretar, você está proibido de interpretar. Então, se você interpretar, primeira consequência, não vai adiantar de nada. Você vai perder seu tempo. Por quê? Porque aquela decisão vai ser revista por um tribunal que nem é no teu poder, nem é no Poder Judiciário, nem é com seus coleguinhas, mas é com os meus coleguinhas. Então, nós vamos analisar se você repetiu literalmente o que está na lei ou se você tentou interpretar, tentou colocar a sua concepção. E se você tiver dito algo diferente do que nós dissemos, se você tiver mijado fora do pinico, vamos assim dizer, nós vamos invalidar. E vamos passar, aquela decisão que você proferiu não vai valer de nada. Nós vamos passar para um outro juiz. Vamos tirar você da causa, porque você mostrou que não sabe trabalhar bem. Vamos botar aquele processo para um outro juiz, para que o outro juiz faça o que tem que fazer, que é repetir literalmente o texto da lei. E tem uma segunda consequência muito importante para você. Você vai passar a responder um processo disciplinar, vamos assim dizer, um PAD, um processo administrativo disciplinar. E adivinha qual era a pena máxima desse processo? Se ficasse ali comprovado que sem era nem beira, sem motivo nenhum, justificador, o juiz interpretou e disse algo diferente que está na lei. A pena era a pena de morte. Então o recado passado era esse, olha, matar todos vocês não é politicamente interessante pra gente, mas a vontade era matar vocês, porque nós não vamos com a cara de vocês, nós não confiamos em vocês, juízes. Mas aquele que se mostrar reticente, aquele que quiser rivalizar em poder do Estado, em direcionamento da política do Estado, aquele que em uma decisão colocar uma vírgula que seja nas determinações do legislador, ou seja, nas leis, vai trabalhar à toa, porque vai ser invalidado, e vai responder por um processo que poderia, inclusive, culminar na morte do juiz. Tá? Bom, esse é um outro dado muito importante. Se no common law, juiz e legislador se uniram para combater os abusos do rei, no civil law, o legislador, porque os burgueses se tornaram legislador, o legislador combateram ao mesmo tempo o rei e o judiciário. Eles mataram o rei, mudaram o sistema político e caparam todo e qualquer poder político do judiciário. É nesse contexto histórico, que eu não sei se os senhores já tinham escutado, é nesse contexto histórico que vem a célebre frase
do Montesquieu, afirmando que o juiz é a boca que pronuncia a palavra da lei. O juiz é meramente a boca que pronuncia a palavra da lei. O que significa essa figura de imagem? O que minha boca está aqui fazendo ao pronunciar as palavras que está saindo agora para os senhores ouvir? Ela serve como meramente um instrumento. A minha boca vai fazendo o que o cérebro manda, não é? Então eu estou aqui maquetando o que eu vou falar, pensando e vou falando para vocês. Mas não é uma decisão própria da minha boca. Minha boca está seguindo as ordens dos comandos, das sinapses que se desenvolvem no cérebro, como todos os senhores sabem. A boca é o legislador, que está só reproduzindo o que o meu cérebro está mandando falar. E o cérebro do Estado seria o legislador. Então todo o poder político do Estado passou a ser concentrado na figura do legislador. Vejam, se nós pudéssemos comparar o rei com o chefe do poder executivo, nós trocamos uma concentração de poder, não é isso? Nós trocamos uma concentração de poder do rei e vejam como é que no civil law o poder passou a ser concentrado na figura do legislador. O legislador como um superpoder, um super trunfo de poder. Ele tinha toda a decisão política do Estado. Tá? Isso é muito importante. Volto a dizer, não só isso aqui não é nem, isso é muito pouco processo, né? Isso é muito mais teoria do direito, modelo de Estado. Isso é muito importante para perceber o surgimento e o desenvolvimento do civil law. Pois bem, então positivismo exegético, reprodução do que está na lei. Montesquieu chega a dizer que o poder de julgar deveria ser um poder inato. É um poder que formalmente existe, mas que não tem função nenhuma. Ele é um poder sem alma. Ele é um poder que formalmente existe, mas ele só pode reproduzir o que está nas palavras da lei. Então, o direito, meus amigos, o direito no civil law, ele passa a ser construído, idealizado, construído e aplicado tudo em torno da lei. Por isso que o princípio da legalidade é tão forte. E o princípio da legalidade tinha essa conotação que nós estamos vendo aqui agora. Aplicar ipsiliteris o que está na lei. Ok? O juiz era meramente um porta-voz. O juiz era a boca que pronunciava a palavra da lei. O juiz estava subordinado ao texto da lei. O juiz era um mero aplicador da lei, que reproduzia. Hoje em dia seria o juiz Ctrl+C, Ctrl+V. O juiz que só pode reproduzir, copiar o texto da lei. Montesquieu dizia que o poder judiciário, o poder de julgar é um poder inato, no sentido de que deveria ser um poder tido como nulo. O julgador não tinha, portanto, decisão política nenhuma a tomar, porque ele não podia interpretar, logo ele tinha que reproduzir literalmente o conteúdo, os ditames da lei. Pois bem, essa foi a formação do civil law. Vamos ver agora uma ideia assim de um desenvolvimento e o que gerou a ruína desse modelo de direito, todo ele centrado na figura da lei. Nós tivemos alguns fenômenos que são importantíssimos nesse contexto de ruptura, de ruína nesse sistema de positivismo exegético, de aplicar literalmente o texto da lei. Eu não tenho aqui tempo, espaço para tratar absolutamente pormenorizadamente de cada uma desses fenômenos. Volto a dizer, porque isso não é nem uma matéria, um item próprio do direito processual, né? Eu só acho que é importante darmos um passo atrás para entender e para justificar o modelo de vinculação do qual nós falaremos. Isso aqui é muito mais próprio de história do direito, filosofia, modelos filosóficos do direito. Mas eu reputo muito importante, vou falar, portanto,
eu gosto sempre de fazer essa ressalva, estaremos aqui a tratar de um modo bem resumido de tópicos e institutos que são muito, mas muito importantes, mas são muito maiores do que isso que nós falaremos aqui. Ok? Um primeiro são 3 elementos. Eu vou logo apresentar os 3 e trato de cada um deles. O primeiro elemento é o neoconstitucionalismo. O segundo elemento é o pós-positivismo. E o terceiro elemento é a função interpretativa, é a nova hermenêutica jurídica. Ok? Esses são os 3 tópicos amplos que impactam a teoria do direito e o modo como o civil law, do qual nós somos afiliados, enxergam o direito atualmente. O primeiro desses tópicos, como eu lhes disse, é o neoconstitucionalismo. Dentre as principais características do neoconstitucionalismo, vejam, já aqui posso sim, Tailine, posso fazer até mais do que você pediu, que é repetir. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Primeiro é o neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. O segundo é o pós-positivismo. De nada, Tailine. Não, que isso, nada. É porque eu fico aqui na ânsia de passar muita informação para vocês. Às vezes é bom realmente dar uma parada. Nova hermenêutica jurídica. A nova função, portanto, da interpretação. Tá? Tá no chat aí para vocês. Que os senhores tomem nota. Bom, em primeiro lugar, neoconstitucionalismo. Vamos primeiro fazer aqui uma divagação do ponto de vista terminológico. Olha a distinção do item 1 para o item 2. Neoconstitucionalismo é o novo constitucionalismo. Item 2, pós-positivismo. Veja, o neoconstitucionalismo ele não é uma ruptura com o constitucionalismo. O novo constitucionalismo concorda com o constitucionalismo e quer trazer argumentos que o reforcem. Então são 2 fenômenos distintos. O constitucionalismo, que muito resumidamente nos trouxe o acerto, a necessidade de termos uma Constituição. Esse é o movimento constitucionalista. O neoconstitucionalismo, ele traz novos argumentos. Ele vem dizer que não basta ter uma Constituição. Tem que ter uma Constituição e mais. É justamente esse e mais que nós vamos analisar agora. Porque constitucionalismo, a importância da Constituição, desde os gregos, os senhores viram lá em direito constitucional, desde que se anda para frente, tem uma leitura da importância da Constituição. Carlos, o positivismo normativista é o ponto contrário ao positivismo exegético? Não é que é o ponto contrário. Eles são muito parecidos. É uma distinção. O positivismo é um movimento que dá muito espaço para o subjetivismo. Para você colocar qualquer coisa, por exemplo, dentro da lei. Positivismo normativista. O positivismo exegético é aquele que veda a interpretação. Eles são muito próximos, sempre com a finalidade de subjetivismo, de se colocar intenções dos sujeitos que estão no poder no direito, de modo geral. Tá? São nuances diferentes de um mesmo movimento, vamos assim dizer. Tá, Carlos? Não são absolutamente idênticos, né? Tem perspectivas distintas, mas com a mesma finalidade de chegar ao mesmo momento final. Por nada, Carlos. Então vejam, como eu dizia, o neoconstitucionalismo ele visa manter o constitucionalismo, que é o movimento anterior. E o que o constitucionalismo nos traz? A importância da Constituição. Tem que ter a Constituição. Veja, mas uma coisa é ter a Constituição. Uma outra coisa é a Constituição valer alguma coisa. Ela ser aplicada. Então, o que o neoconstitucionalismo traz
esse novo movimento constitucionalista, que é algo recente, é um movimento recente, desde da segunda metade do século passado, desde o movimento pós-guerra, pós-segunda guerra, que se cogitou desse movimento, começou na Europa, chegou aqui no Brasil na Constituição de 88, então entre nós ainda mais recente. Esse movimento neoconstitucionalista traz alguma ordem de valores e de ideias que são importantíssimas para o contexto atual do direito. Como, por exemplo, o fato de que a Constituição está acima da lei. Não só que a Constituição está acima da lei, mas que a Constituição vale por si só. A Constituição produz os efeitos, a Constituição tem função normativa. Resumidamente é isso. É a função normativa da Constituição. Ou seja, a Constituição ela deve ser aplicada por si só. As normas constitucionais o texto constitucional é norma, é para ser aplicado. Não é meramente um conjunto de valores, não é uma carta de intenção, como já lhe foi impingido. O movimento positivista, né, aquele movimento de um absoluto poder concentrado no legislador ordinário que de 4 em 4 anos vai pedir teu voto e se perpetua, a família que se perpetua no poder, algo muito distante da nossa realidade, mas o movimento neoconstitucionalista, que traz uma força para a Constituição, acaba retirando o poder político do legislador. Então, quando surgiu a Constituição, o que o legislador pensou? Direito é igual à lei. Estão querendo trazer um outro instituto aí, que é a Constituição. O que nós faremos? E a solução que eles criaram, uma solução muito inteligente, foi dizer assim, olha, não vamos falar que não tem Constituição. Não vai dar certo. O pessoal está gostando, está vendendo bem os livros que falam de Constituição. Então vamos seguir a ordem, tá? Tem Constituição. Tem Constituição, mas ela não vale de nada sozinha. Porque ela não tem força normativa. Isso não é o neoconstitucionalismo, isso é um movimento positivista pensando, né? Eu estou tentando reproduzir o que os positivistas pensaram. Vamos falar que ela existe, beleza, mas ela existe, mas ela não vale de nada sozinha. Para que ela venha a valer alguma coisa, tem que ter o legislador dizendo. Então, o constitucionalismo ele acabou sofrendo uma rasteira jurídica, uma rasteira filosófica, vamos assim dizer. Que era um raciocínio muito bem elaborado, são um sujeito muito inteligente. De modo que a Constituição, realmente, os relatos da geração que antecedeu a minha, dos senhores, é no sentido de que a Constituição realmente não valia de nada. Os juízes não aplicavam a Constituição. Os juízes eram repletos de códigos e aplicavam o código. Então prevalecia entre nós aqui mesmo, década de 80, década de 70, de 80, um positivismo quase que exegético. A aplicação irrestrita da lei. A Constituição só vem assumir o seu poder com a colaboração de diversos juristas como Clemenson Merlin Cleve, o ministro Barroso, além de diversos outros, Ingo Volk-Sarlig, diversos constitucionalistas da aplicação prática da Constituição, que são os neoconstitucionalistas. Então o neoconstitucionalismo trouxe essa visão de que a Constituição é a estrutura do ápice da hierarquia jurídica, que a Constituição vale por si só, sem depender de aplicação do legislador. Muito pelo contrário, a Constituição é um parâmetro de validade das leis. A lei só vai valer se estiver de acordo com a Constituição. Não é ao contrário, como já se cogitou. A Constituição só ser aplicada se tiver uma lei. O que prepondera hoje em dia, os senhores sabem bem disso, é que a lei só vale se estiver de acordo com a Constituição. E a Constituição, aqui um dado muito importante também. A Constituição, ela traz valores. O que o professor Barroso fala, é a reaproximação do direito com a moral. A Constituição traz valores, conteúdo valorativo para o ordenamento jurídico. O que nós podemos aqui resumir, é um resumão, nos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles estão absolutamente conectados com a teoria da justiça. Não há uma definição precisa, não há um dispositivo de lei que vai dizer o que é dignidade da pessoa humana. São conteúdos valorativos. E os direitos fundamentais, como eles são inseridos na Constituição Federal,
eles atuam também no sentido de conformar a aplicação, o entendimento sobre as leis. Então, veja, porque também já teve um entendimento, inclusive entre nós muito forte, nesse período ali pré-Constituição, de que os direitos fundamentais só valiam se tivesse uma lei regulamentando. E agora também é o contrário. A lei, na verdade, é que vai ser válida se tiver compatível, se tiver de acordo com os direitos fundamentais. Então, superioridade da Constituição, força normativa da Constituição, introdução dos direitos fundamentais. E nessa introdução dos direitos fundamentais, isso nos leva a falar de um outro dado importante do neoconstitucionalismo, que é o duplo critério de validade. Inicialmente, na formação do civil law, uma lei, a validade da lei, ela se dava exclusivamente do ponto de vista formal. O que é a análise formal de uma lei? É você verificar se quem a propôs poderia propor, a competência legislativa, se ela obedeceu todo o processo legislativo de tramitação, se ao final ela foi publicada do jeito que ela deveria ter sido publicada, se ela foi sancionada, publicada. Então, aquele processo legislativo que os senhores estudaram em constitucional é uma perspectiva formal, observância formal dos atos na construção da lei. Desde sempre, no momento inicial, a lei era válida se ela observasse esse iter procedimental, tão somente. Agora não. Agora nós temos a análise formal, mas nós temos uma outra. Nós temos um duplo critério de validade. E qual é o segundo critério de validade? O primeiro é o formal. E qual é o segundo? São os direitos fundamentais, como eu acabei de lhe dizer. A lei só é válida se ela for compatível com os direitos fundamentais. Logo, a lei não pode violar direitos fundamentais. A lei não pode aniquilar um direito fundamental. Ok? Só que esse movimento que retira poder do legislador, poder político, veja que o legislador não pode mais tudo. Ele tem que se conformar à Constituição. Agora vem aqui a grande sacada. Quem é que diz, no final do dia, quem é que afirma se o legislador observou ou não a Constituição? O juiz, no controle de constitucionalidade. Então percebam como é que isso que eu vou passando para os senhores aqui tem uma perspectiva muito maior, que é o poder político do Estado. Se inicialmente estava todo ele concentrado no rei, uma figura próxima ao que nós podemos chamar de chefe do poder executivo, se posteriormente houve uma concentração do poder político do Estado, o Estado vai seguir qual ordem? O que tiver na lei. Então estava tudo concentrado na mão do legislador. Será que agora o poder está na mão de quem? Imagina que o Congresso aprova uma lei por 513-0. Única vez na história em que não teve nenhum voto vencido. Isso nunca aconteceu, né? Mas veja, o PSL e o PSOL votaram no mesmo sentido de aprovação. A lei foi aprovada. Publicada, sancionada, publicada, tudo certinho. No dia seguinte, alguém propõe uma ADIM e por uma decisão liminar de um sujeito do STF, se suspende a eficácia daquela lei. Aplica ou não aplica a lei? Não aplica. E não aplica por quê? Porque o judiciário disse que ela não é compatível com a Constituição. Percebam então esse movimento, isso eu quero passar para vocês. Vão percebendo esse movimento. Algo parecido com o executivo, não era propriamente, né? Legislativo, teve um movimento, teve um período curto em que voltou ao executivo, agora executivo literalmente dizendo que foi no movimento de Estado social, né? O welfare state, as políticas públicas, mas eu não quero também confundir muito vocês. Basicamente, foi do executivo, concentrou no legislativo e agora está basicamente no judiciário, tá? Então, esse é o impacto e é a importância do neoconstitucionalismo. Sendo bem franco, meus amigos, tem mais coisa, mas esse é um resumão, tá? Do neoconstitucionalismo. Um outro dado muito importante, como eu lhes disse, o item 2 ali, é o pós-positivismo.
O pós-positivismo, para tentar resumir de forma mais fácil dos senhores entenderem, é o seguinte. Lembra que eu disse lá atrás que o direito é igual à lei? O direito era igual à lei. O centro do ordenamento jurídico era o código. O código napoleônico, por exemplo. Os civilistas adoram se vangloriar que o direito surgiu do direito civil. É verdade, é isso mesmo. E a realidade é que era o direito civil representado no código. O código napoleônico foi o responsável pelo desenvolvimento àquela altura do direito. E veja, para ser direito tinha que estar na lei. Né? Lei era igual a direito. Você aplicava o que estava na lei. Além desse fenômeno codicístico, veja, não era a Constituição. A Constituição era um detalhe. O que você falamos disso ainda agora. O que você aplicava era a lei. E lei, àquela altura, eram os códigos. Havia um movimento codicístico. Eu gosto sempre de lembrar o Código Civil Prussiano. A Prússia, meus amigos, é o antecessor, era um estado isolado que depois foi unificado. Então a Prússia é o que ocupa a porção de terra que hoje é a Alemanha, tá? Para vocês associarem mais ou menos a localidade. O Código Civil Prussiano, antes da Alemanha, portanto, quando eram estados separados, o Código Civil Prussiano tinha 17 mil artigos. Porque havia uma crença da completude do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico era completo. Então, era como toda novidade da sociedade, para que fosse direito, deveria estar numa lei. Então, o Código Civil, o direito era representado essencialmente no código, e aí toda novidade que tinha, pensem, criou aí criou o WhatsApp. Criava-se uma lei, uma lei para introduzir no código e criar um artigo do WhatsApp. Tudo que se desenvolvia na sociedade, para que tivesse valor jurídico, tinha que estar representado numa lei. Se não tivesse na lei, não valia de nada juridicamente. Porque a lei era igual ao direito. Como é que atua o pós-positivismo? Numa figura de imagem, numa figura aritmética, vamos assim dizer, matematizante, só para representar, eu diria que o direito é maior do que a lei. Se lá na formação do civil law, no positivismo clássico, o direito era igual à lei, no pós-positivismo, o direito é maior do que a lei. Naturalmente, não se está dizendo que a lei não serve de nada. Nenhum pós-positivista diz isso. Mas o direito, para ficar numa teoria do professor... Entrou o nome de outro professor. Entrou Niklas Luhmann, e não é o Niklas Luhmann. Friedrich Miller. O professor Friedrich Miller foi o primeiro a trazer a necessidade da superação, de abandonarmos o positivismo e criar uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar o direito que estivesse para depois do positivismo. E ele chamou de pós-positivismo. Então, o termo pós-positivismo aparece nessa obra aqui. Teoria estruturante do direito. Teoria estruturante do direito. O direito não é igual à lei. O direito é composto por várias estruturas. Uma das estruturas é a lei. Okay? A lei tem muita importância. A lei é um instrumento que trata da representação da vontade, da intenção do povo. Mas a lei não vale de tudo. Não é possível colocar tudo dentro de uma lei. A lei tem que respeitar, já para começo de conversa, a Constituição, a ordem de valores, os direitos fundamentais. Então a lei deve se conformar a outras estruturas. Teoria estruturante do direito, importantíssimo. Um outro dado importante do pós-positivismo foi o abandono da falsa crença que se tinha de que seria possível se encontrar resposta para todo problema social no texto da lei. Como se o código foi o abandono da crença da completude dos códigos. Foi o reconhecimento de que o direito, como ele é um ato do Estado,
e o Estado é burocrático e não tem um dinamismo da sociedade, o reconhecimento de que o direito pela lei sempre chegava depois. Então, assim, aconteceu um fenômeno social novo qualquer. Instituíram-se aulas por videoconferência. A regulamentação vem depois. Criou-se as redes sociais. A sociedade já está aplicando aquela transformação, ainda mais agora. E quanto mais evolução tecnológica, revolução industrial, tecnológica se teve, mais se percebeu isso. E vejam, hoje em dia, o próprio legislador reconhece isso. O próprio legislador deixou de se valer de um critério fechado. O que seria um critério fechado? Só vale o que está na lei. Na lei tem tudo. A lei vai ter 17 mil artigos. Cada artigo um testamento, porque a resposta vai estar ali. Porque o juiz vai ter que aplicar aquilo ali. Fechado. Passou-se a adotar um sistema aberto. O próprio legislador, isso é muito importante, o próprio legislador passou a se utilizar de uma técnica aberta da redação dos textos. Acho que o exemplo que mata a pau é o 422 do Código Civil, que deve-se observar os contratantes, tanto na fase pré-contratual, na fase contratual, até na fase pós-contratual, deve observar a boa-fé. Ponto final. Tem que observar a boa-fé. A concretização de um direito fundamental, a eticidade. Pergunta pro legislador o que é boa-fé. O que ele vai te dizer? Eu sei lá, porra. Não sei. Isso aí, tem que respeitar a boa-fé. Boa-fé é algo importante. E quem define o que é boa-fé? O juiz. Veja, mais um fator de incremento de um poder político para o juiz. Mas veja, se a lei não tem a resposta previamente estabelecida do que é boa-fé, do que é a dignidade da pessoa humana, um fundamento da República, um fundamento, um objetivo. Vejam os primeiros artigos da Constituição, artigo 1º, artigo 3º. O que é aquilo que está escrito ali? Não tem definição. Quem é que vai definir? O juiz. O juiz no caso concreto. Então vão vendo como é que naturalmente, com a evolução da sociedade, dos problemas que se puseram, o legislador foi perdendo poder, ele mesmo foi abrindo mão, porque ele não tinha como dar conta. O sistema ia ruir. Ele não tinha como dar conta de tudo. E um dos fatores históricos, eu tento sempre trazer os dados históricos, o principal fator histórico no qual os estudiosos, de um modo geral, perceberam que o positivismo exegético não tinha como dar certo, foi o movimento nazifascista. Foi as atrocidades do ponto de vista humanitário que se perpetuaram quando dos regimes de exceção. E aquilo tudo que Hitler fez, vamos ficar no Hitler, mas poderíamos falar de Franco, de Mussolini, tudo que o Hitler fez, o nazismo desenvolveu, os campos de concentração, tinha texto de lei. Ele seguiu o texto da lei. Mas, se a lei é todo um instrumento do direito, se não tem critério valorativo nenhum, e se é só aplicar a lei, está escrito que se não for da raça pura ariana, é campo de concentração, acabou. Não tem solução, tem que aplicar. Então, já havia muitas vozes que diziam que ia dar merda, sendo bem objetivo. Não vai dar certo, isso não é o certo. Que era o pessoal mais ligado ao justnaturalismo. Mesmo, todas as concepções têm os extremistas, mas alguns já pregavam a necessidade de critério valorativo, de que não era possível colocar tudo dentro do direito. A figura de imagem que eu faço também é como se o direito fosse um recipiente. E no movimento anterior, no positivismo, você poderia colocar qualquer conteúdo, qualquer líquido nesse recipiente. Eu estou tomando café. Os senhores devem fazer ideia, né? Que seja um café. O direito vai regulamentar o que está aqui dentro. Mas pode o direito colocar veneno para a sociedade tomar? Pode o direito me fornecer veneno para eu tomar? Não pode, mas foi o que fizeram. Veja, tinha texto de lei determinando o extermínio de uma raça. E aí viram que realmente não podia ser assim. Daí veio voltar lá para trás. Os direitos fundamentais previstos na Constituição. A Constituição vale mais. Não pode o legislador ordinário estabelecer o que momentaneamente lhe parece mais conveniente.
E não pode tudo que está escrito no seu veículo, no seu instrumento de poder, que é a lei, ser aplicado tout court, ser aplicado sem nenhum tipo de análise. Então percebam, o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo acabam retirando um pouco de poder, naturalmente, ou até por imposição teórica do legislador, e esse poder vai paulatinamente sendo transferido para o poder judiciário. Porque quem é quem vai dizer, como eles dizem, qual é a definição de uma boa-fé? Se no caso concreto se observou ou não a dignidade da pessoa humana. É o judiciário. E aqui entra um outro ponto que eu não posso me furtar de falar também, que é uma outra característica própria do pós-positivismo e dessa teoria que eu lhes passei ali, teoria estruturante do direito. O reconhecimento, já deve ter ouvido falar isso, o reconhecimento que texto é diferente de norma. O que está escrito pelo legislador é um projeto de ideias. É como ele cogitou que fosse. É o pontapé inicial. Aquilo é o texto normativo. Nós veremos aqui isso, sobre o objeto do agravo de instrumento. Está previsto em lei uma coisa, mas a aplicação prática é outra. Não absolutamente idêntica, igual àquilo. Por quê? Porque e aí, veja, aqui nós já estamos nos aproximando muito da ideia de common law. Como é que é a ideia de direito hoje em dia? No civil law mesmo. Não é o legislador mandando em tudo. É o legislador e o judiciário trabalhando numa simbiose de interpretação. O legislador traz o pontapé inicial. O judiciário interpreta. Olha aí, ó. O judiciário interpreta aquele texto utilizando-se de vários fatores, como direitos fundamentais, Constituição, para ficar só no que nós falamos aqui. Mas, claro, realidade social também é muito importante. E o judiciário aplica uma norma. Texto normativo é o que o legislador trouxe. Norma é o que o judiciário vai aplicar. E o que liga um ponto ao outro é a interpretação. Então, o texto normativo é o pontapé da interpretação, é o objeto da interpretação, e a norma é o texto normativo interpretado. Vejam como é que surge aqui o terceiro elemento, que é a interpretação. Então, texto normativo é diferente de norma. O que o juiz aplica no caso concreto é a norma, que entra ali vários fatores. A norma pode, por exemplo, dizer que o texto normativo, artigo X da lei Y, que em tese seria aplicável, é inconstitucional. Aí. E como é que o juiz vai fazer isso? Interpretando. Então vejam como é que o juiz deixou de interpretar. Mentira. Que o juiz deixou de estar proibido a interpretar. E ele passou muito pelo contrário. Passou a ser a função precípua do juiz interpretar o texto da lei para definir o modo como ele vai ser aplicado. O que nessa teoria estruturante do direito que eu lhes apresentei aí é chamado de concretização. O texto normativo é um conteúdo abstrato. Quais são as características clássicas da lei? A lei é um veículo geral e abstrato. E o que o juiz faz? Pega aquela lei, previsto para todos, de modo geral, e aplica em um caso concreto. Olha, um outro fator muito importante é o caso concreto. Uma outra estrutura muito importante que conforma a aplicação é o caso concreto. E isso vai ser muito importante para que a gente venha entender a forma que você tem como que se aplica a vinculação, da qual nós falaremos na próxima aula, e que a vinculação não gera uma aplicação cega, mesmo de um texto vinculatório. Por quê? Porque a gente aplica a vinculação, o conteúdo vinculatório, aos casos iguais. Caso parecido não é caso igual, é caso parecido. E quem é que vai dizer se é igual, absolutamente igual, idêntico ou parecido? O caso concreto. Então, o caso concreto, as características concretas, fáticas, são importantíssimas. O juiz, claro, leva isso em consideração quando dá a aplicação de um texto normativo previsto de modo geral e abstrato. Então, o juiz passou de reproduzir. Olha, importante, hein? O juiz deixou de meramente reproduzir acriticamente o que está na lei e ele passou a construir o sentido, o significado, a interpretação da lei.
lato sensu, do texto normativo. E é essa interpretação do juiz, levando várias estruturas, valores, constituição, caso concreto, precedente vinculatório que tiver. A lei passou a ser um ingrediente do bolo. E você não faz bolo só com ovo, faz? Nem com chocolate só, ou só com fermento. Cada um deles tem a sua função importantíssima, né? Mas não vivem sozinhos. Então a lei não é o veículo do direito por si só. A lei é algo muito importante, mas que deve ser temperado e que deve ser levado para o forno junto com outros ingredientes que se mexem. Então nós temos um pontapé inicial, um marco inicial, que é o texto normativo, diversos elementos que entram na interpretação e no final a norma. A sentença é a norma do caso concreto, já devem ter ouvido falar isso. E quem é que profere a sentença? Quem é que vai dizer se o texto normativo previsto é constitucional ou não é, deve ser interpretado de um modo X ou Y, literalmente, restritivamente, ampliativamente, o judiciário. Então percebam como é que isso está muito... Nós não podemos ter uma visão micro. E a ideia de vinculação está inserida numa perspectiva macro, muito maior. Hoje nós falamos aqui de teoria do direito. Eu procurei situar os senhores para que os senhores entendam. Vejam, e tem que é mais do que isso. Eu vou tentar colocar material lá para ajudar a leitura dos senhores, mas tem doutrina aí a dar com um pau sobre isso. Como é que a ideia de vinculação está inserida no modo como o direito é atualmente. Não se cogitaria na vinculação no civil law originário, porque já tinha vinculação, na verdade, para pensar. Qual era a vinculação? Texto da lei. O texto da lei era obrigatório. E aí, assim, o fecho da abóboda, que o nosso tempo ali está esgotando. Percebam, essa abertura do sistema, o sistema era estritamente fechado, né? O sistema era fechado na lei. A lei tinha toda a resposta para tudo. A abertura do sistema, por conta, resumidamente, por todos, as atrocidades que se cometeram nos regimes de exceção na Europa na primeira metade do século passado, e ali no período pós-guerra, se advogou, se percebeu a necessidade de uma abertura do sistema. A abertura do sistema, por exemplo, a valores, a Constituição, a necessidade de interpretação, ok. Agora, da onde vem a vinculação? A vinculação, meus amigos, da qual nós trataremos melhor na próxima aula, a vinculação vem do fato de que também essa abertura do sistema gerou problemas. Por que gerou problema a abertura do sistema? Se é ruim você colocar veneno no recipiente, se é ruim você permitir que a lei, e a lei era sinônimo de direito, que a lei que vale por si só, que o direito venha dizer que você vai exterminar um grupo humano, óbvio que isso é ruim. Também é ruim, mas em um outro sentido, mas também muito grave, também é ruim o fato de você ter uma lei e 50 mil juízes dizendo 50 mil coisas diferentes daquela lei. Então essa abertura do sistema gerou uma falha, um vício interpretativo, que foi o que se chama de movimento pendular na epistemologia. O que é um movimento pendular que tem em todas as ciências? E acontece muito na sociedade, você consegue verificar isso. O que é movimento pendular? Você sai de um extremo e vai para o outro. Então você sai de um extremo que você não pode interpretar absolutamente nada, e qual é o outro extremo? Então eu posso interpretar absolutamente tudo. Então se a lei diz não, eu sou juiz, eu não estou preso a ela, eu posso dizer sim. O que é um grave problema. E aí isso gera insegurança jurídica, isso tem diversas repercussões econômicas que os senhores acho que nem conseguem fazer ideia de quem vai botar dinheiro num lugar em que você lê o que está na lei escrito e alguém te fala assim, mas cuidado, hein? Vai depender do que o juiz vai querer. Mas que juiz? Não tem como saber, o juiz que vai cair com a sua causa. Eventual discussão sobre a validade do seu investimento, pode ou não pode fazer aquilo, não está previamente previsto na lei. Vai depender do que se entende. Mas eu imagino, diria o investidor, eu imagino que se já tem uma decisão da Corte Suprema dizendo se é isso ou se é aquilo, vão seguir, né? Não, porque não estão presos a nada. Porque ouviram dizer por aí
que podem interpretar, então podem interpretar tudo. Então a vinculação vem nesse contexto de um sistema aberto que, por sua vez, combateu um sistema fechado. Não tem problema nenhum em combater. A sociedade avança nesse sentido, é um estica e puxa, né? Só que o movimento extremamente fechado, o direito extremamente fechado, ele é tão ruim quanto o direito extremamente aberto. E o movimento de vinculação veio para combater a abertura sistêmica do direito. E da onde vem essa abertura sistêmica? Neoconstitucionalismo, pós-positivismo e a nova hermenêutica jurídica. O sistema de vinculação, do qual nós falaremos na próxima aula, ele é um antídoto a uma abertura extrema que você perde sistematicidade. Muito resumidamente, você não sabe o que significa aquela lei. Aquilo é o que está escrito. Então vamos aplicar aquilo? Não tem como saber. Não tem como saber, vai depender do que o juiz vai pensar. Olha que problema, quantos juízes são? Então, esse é o contexto, muito resumidamente, meus amigos, da formação do common law, da formação do civil law, do fechamento inicial do sistema, da abertura do sistema e da vinculação, já um link para a próxima aula, a vinculação como um antídoto possível a essa extrema abertura do direito. Beleza? Pessoal, eu vou colocar fim aqui, portanto, à gravação. Era isso que eu queria falar no encontro de hoje com os senhores. Não posso, naturalmente, deixar de agradecer os senhores pela paciência.